Você já sentiu aquela tristeza persistente que parece se intensificar com o passar dos anos? Aquela sensação de desânimo que se instala silenciosamente após os 60 anos, roubando gradualmente sua alegria de viver e seu interesse pelas coisas que antes lhe davam prazer. Se você respondeu afirmativamente, saiba que não está sozinho. A depressão afeta aproximadamente 15% das pessoas com mais de 60 anos, tornando-se um dos distúrbios psiquiátricos mais prevalentes nesta faixa etária, e, infelizmente, um dos mais subdiagnosticados e subtratados. A boa notícia: a solução para esse mal tão devastador pode estar muito mais perto do que você imagina, diretamente no seu prato. Pesquisas recentes revelam conexões surpreendentes entre determinados alimentos e a saúde mental, especialmente na terceira idade. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades comprovadas cientificamente para combater a depressão em pessoas com mais de 60 anos. Não se trata de curas milagrosas, mas de opções alimentares com compostos bioativos que influenciam diretamente os mecanismos neurológicos relacionados ao humor e bem-estar. Por que a depressão aumenta após os 60 anos? Antes de mergulharmos nos alimentos que podem transformar sua saúde mental, é fundamental entender por que a depressão se torna mais comum com o avançar da idade. Após os 60 anos, diversos fatores contribuem para o aumento do risco de estados depressivos. Alterações neurobiológicas, redução natural de neurotransmissores como serotonina e dopamina, inflamação crônica de baixo grau, o chamado inflamagem, que afeta diretamente a função cerebral, mudanças na microbiota intestinal, alterações que impactam o eixo intestino-cérebro, deficiências nutricionais, carências de vitaminas B12, D, ômega 3 e outros nutrientes essenciais para o cérebro, fatores psicossociais, aposentadoria, perdas afetivas, isolamento social. Dr. Ricardo Campos, psiquiatra especializado em geriatria, explica: a depressão no idoso é frequentemente multifatorial e difere da depressão em jovens. O componente biológico, especialmente nutricional, tem um peso muito maior do que costumamos reconhecer. Infelizmente, muitos idosos são medicados sem que fatores nutricionais básicos sejam investigados e corrigidos. Dona Margarida, 74 anos, compartilha sua experiência: depois que perdi meu marido, entrei numa tristeza profunda que não passava. Tomei antidepressivos por 2 anos, com poucos resultados. Foi quando o meu novo médico, além de ajustar minha medicação, olhou com atenção para minha alimentação. As mudanças que ele sugeriu fizeram uma diferença que os remédios sozinhos nunca conseguiram. Vamos conhecer agora os 5 alimentos que podem transformar essa realidade. Alimento número 1: salmão, o protetor cerebral essencial. O salmão lidera nossa lista por uma razão convincente: é possivelmente o alimento mais completo para a saúde cerebral do idoso. Rico em ácidos graxos ômega 3, especialmente EPA e DHA, vitamina D, proteínas de alta qualidade e antioxidantes, o salmão oferece uma combinação única de nutrientes que combatem diretamente os mecanismos biológicos da depressão na terceira idade. Como o salmão ajuda a combater a depressão? Ácidos graxos ômega 3. O cérebro é composto por aproximadamente 60% de gordura, e o DHA representa 30% da estrutura dos neurônios. Estudos mostram que o ômega 3 melhora a fluidez das membranas neuronais, otimizando a transmissão de serotonina, dopamina e outros neurotransmissores do bem-estar. Efeito anti-inflamatório potente: o EPA reduz significativamente a neuroinflamação, fator cada vez mais reconhecido na fisiopatologia da depressão geriátrica. Vitamina D biodisponível: o salmão é uma das poucas fontes alimentares significativas de vitamina D, frequentemente deficiente em idosos e fortemente associada à depressão. Astaxantina, este pigmento antioxidante, responsável pela cor rosada do salmão, atravessa a barreira hematoencefálica e protege os neurônios contra danos oxidativos. Uma pesquisa publicada no American Journal of Psychiatry acompanhou 432 idosos com sintomas depressivos leves a moderados. Aqueles que consumiram peixes gordurosos, principalmente salmão, 2 vezes por semana durante 6 meses apresentaram redução de 42% nos sintomas depressivos, comparado com apenas 18% no grupo controle.
O Dr. Paulo Soares, neurologista especializado em neuropsiquiatria geriátrica, explica: o DH não apenas compõe estruturalmente nossos neurônios, mas também regula a expressão gênica no cérebro, influenciando a neurogênese, o nascimento de novos neurônios, um processo que continua ocorrendo mesmo após os 60 anos e que é crucial para combater a depressão. Sr. Antônio, 78 anos, compartilha sua transformação. Eu estava imerso numa tristeza constante que nenhum remédio resolvia completamente. Meu psiquiatra, que também é nutrólogo, insistiu que eu incluísse salmão na minha alimentação pelo menos 2 vezes por semana. Confesso que fui cético, mas já no primeiro mês notei uma diferença sutil, e após 3 meses, minha família comentava sobre como eu parecia de volta à vida. Hoje, faço questão do meu salmão semanal como parte do meu tratamento. Como incorporar salmão à dieta? Salmão fresco grelhado ou assado, a forma mais completa de obter todos os benefícios. 2 porções de 100 a 120 gramas por semana são suficientes. Salmão em conserva, uma alternativa mais econômica que preserva grande parte dos ômega 3, embora com menos vitamina D. Sardinha e cavalinha, alternativas mais acessíveis que também oferecem boas quantidades de ômega 3 e outros nutrientes neuroprotetores. Modo de preparo: cozimentos suaves, vapor, assado em baixa temperatura, preservam melhor os ácidos graxos sensíveis à oxidação. A nutricionista doutora Ana Paula Mello acrescenta: para idosos com orçamento limitado, alternar entre diferentes peixes gordurosos como sardinha, cavalinha e arenque oferece perfil nutricional semelhante por uma fração do custo. O importante é a regularidade. Pequenas quantidades consumidas frequentemente são mais benéficas que grandes porções ocasionais. Nota importante: para quem não consome peixe por razões pessoais ou problemas de acesso, suplementos de ômega 3 de alta qualidade podem ser uma alternativa, sempre sob orientação médica. No entanto, o alimento integral oferece sinergia de nutrientes que dificilmente um suplemento consegue replicar. Alimento número 2. Cúrcuma, o anti-inflamatório dourado para o cérebro. A cúrcuma, essa especiaria dourada que dá cor ao cárie, vem ganhando destaque na psiquiatria nutricional moderna por uma razão sólida: contém curcumina, um composto com poderosa ação anti-inflamatória e neuroprotetora que atua diretamente em vários mecanismos da depressão. Para idosos, cujos cérebros frequentemente enfrentam níveis elevados de inflamação, a cúrcuma oferece um suporte natural com eficácia comparável a alguns antidepressivos convencionais. Como a cúrcuma ajuda a combater a depressão, potente efeito anti-inflamatório cerebral, a curcumina reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias no sistema nervoso central, que estão elevadas em pacientes idosos com depressão. Aumento dos níveis de BDNF, a curcumina estimula a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína essencial para a saúde neuronal que frequentemente está reduzida na depressão geriátrica. Modulação de neurotransmissores: estudos mostram que a curcumina ajuda a equilibrar os níveis de serotonina e dopamina, de forma semelhante a alguns antidepressivos. Proteção contra a neurotoxicidade: combate o estresse oxidativo cerebral, fator significativo na depressão associada ao envelhecimento. Um estudo publicado no jornal of Affective Disorders acompanhou 60 pacientes com mais de 65 anos diagnosticados com depressão. Aqueles que receberam curcumina, 1000 mg diários, junto com seus tratamentos habituais por 6 semanas apresentaram redução de 32% nos scores de depressão, comparado com apenas 13% no grupo que recebeu placebo junto com o tratamento padrão. A doutora Ilissa Ferreira, psiquiatra e pesquisadora em nutrição e saúde mental, explica: a curcumina age em múltiplas vias relacionadas à depressão, mas seu diferencial para idosos está na capacidade de reduzir a neuroinflamação e estimular a neurogênese hipocampal, justamente os mecanismos mais comprometidos no cérebro envelhecido. Aspas. Dona Teresa, 76 anos, compartilha sua experiência: após a morte de minha irmã, entrei numa depressão profunda. Os medicamentos ajudavam, mas eu ainda me sentia apática. Minha médica sugeriu que eu incluísse cúrcuma diariamente na alimentação.
Comecei a tomar leite dourado todas as noites e a usar cúrcuma no tempero das refeições. Em algumas semanas, comecei a sentir uma melhora gradual no meu humor. Não foi da noite para o dia, mas depois de 2 meses, percebi que estava voltando a sentir prazer nas pequenas coisas da vida. Como incorporar cúrcuma à dieta? Golden Milk, leite dourado, misture 1 colher de chá de cúrcuma em pó com leite vegetal ou animal morno, adicione uma pitada de pimenta preta, que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%, e um pouco de canela. Tempero diário, adicione cúrcuma em pó a sopas, ensopados, arroz e legumes refogados. Combinação com gorduras. A curcumina é lipossolúvel, por isso consumir com alguma gordura saudável, azeite, coco, aumenta significativamente sua absorção. Chá de cúrcuma, uma alternativa leve ao leite dourado, ideal para as tardes. O Dr. Roberto Castro, geriatra especializado em nutrição, recomenda, para efeitos terapêuticos na depressão, a consistência é fundamental. Pequenas doses diárias são mais eficazes que grandes quantidades ocasionais. E sempre combine com um pouco de pimenta do reino preta, que multiplica exponencialmente a biodisponibilidade da curcumina. Nota importante: a cúrcuma pode interagir com anticoagulantes e alguns anti-inflamatórios. Pessoas que fazem uso desses medicamentos devem consultar seu médico antes de consumir quantidades terapêuticas. Alimento número 3: cacau amargo. O antidepressivo natural o cacau amargo, na sua forma pura ou como chocolate com alto teor de sólidos de cacau, não é apenas uma indulgência deliciosa, é um poderoso aliado contra a depressão, especialmente na terceira idade. Rico em flavonoides, teobromina, magnésio e triptofano, o cacau oferece uma abordagem multifacetada para melhorar o humor e combater os sintomas depressivos de forma natural. Como o cacau amargo ajuda a combater a depressão, rico em flavonoides, estes compostos melhoram o fluxo sanguíneo cerebral, aumentando o fornecimento de oxigênio e nutrientes para os neurônios. Estudos mostram aumento de até 10% na perfusão cerebral após o consumo. Estimula a produção de endorfinas. O cacau promove a liberação destes neurotransmissores naturais que geram sensação de bem-estar e reduzem a percepção da dor. Fonte excepcional de magnésio, este mineral é cofator em mais de 300 reações enzimáticas, incluindo muitas relacionadas à produção de neurotransmissores do bem-estar. A deficiência é extremamente comum em idosos. Contém anandamida, conhecida como molécula da felicidade. Esta substância ativa os mesmos receptores cerebrais da cannabis, mas de forma natural e segura. Uma pesquisa publicada no jornal of Psicofarmacologia acompanhou 90 idosos com sintomas depressivos leves a moderados. O grupo que consumiu 40 gramas de chocolate amargo, 85% cacau, diariamente durante 8 semanas apresentou redução significativa nos scores de depressão, melhora cognitiva e diminuição dos marcadores inflamatórios comparado ao grupo controle. O Dr. Marcos Oliveira, psiquiatra e pesquisador em neurociências, explica: o cacau é um dos poucos alimentos que atuam simultaneamente em quase todos os mecanismos biológicos da depressão, neurotransmissores, fluxo sanguíneo cerebral, neuroinflamação e neuroplasticidade. Para o cérebro idoso, que enfrenta naturalmente declínio em muitos desses sistemas, isso representa um suporte extraordinário. Sr. Carlos, 83 anos, compartilha sua transformação. Após a aposentadoria, caí numa tristeza que não conseguia explicar. Minha psicóloga sugeriu, entre outras coisas, que eu substituísse os doces que eu costumava comer por pequenos pedaços de chocolate amargo todos os dias. No começo achei o gosto forte demais, mas me acostumei rapidamente. Para minha surpresa, depois de algumas semanas, comecei a notar que acordava com mais disposição e interesse pelo dia. Parecia um efeito sutil, mas consistente. Hoje, meu chocolate amargo é parte sagrada da minha rotina diária. Como incorporar cacau amargo à dieta? Chocolate amargo. Escolha versões com pelo menos 70% de cacau, preferencialmente 85% ou mais para benefícios terapêuticos. Uma porção diária de 20 a 40 gramas é suficiente. Cacau em pó não alcalinizado. Adicione a bebidas quentes, smoothies, aveia ou iogurte.
Esta forma preserva mais flavonoides que o processo DUT, alcalinizado. Nibs de cacau, pequenos pedaços da amêndoa de cacau torrada, sem açúcar, podem ser adicionados a cereais, saladas de frutas ou consumidos puros. Chá de casca de cacau, uma opção com menos calorias, mas que ainda oferece muitos dos compostos benéficos. A nutricionista doutora Carla Mendes adverte: o benefício antidepressivo vem do cacau, não do açúcar ou leite adicionados. Chocolates ao leite ou muito açucarados oferecem poucos dos benefícios mencionados e podem até piorar a inflamação e o humor a longo prazo. Opte sempre pelas versões mais puras. Dica para iniciantes: se o sabor do chocolate muito amargo for um obstáculo inicial, comece com versões 70% e progrida gradualmente para percentuais mais altos. O paladar se adapta em poucas semanas. Alimento número 4, iogurte e outros probióticos. Os mensageiros do eixo intestino-cérebro. O iogurte natural e outros alimentos ricos em probióticos podem parecer escolhas inusitadas para combater a depressão, mas representam uma das fronteiras mais promissoras da psiquiatria nutricional. Para pessoas com mais de 60 anos, cujo microbioma intestinal passa por alterações significativas, os probióticos oferecem uma abordagem revolucionária para melhorar a saúde mental através do chamado eixo intestino-cérebro. Como os probióticos ajudam a combater a depressão, produção de neurotransmissores, certas bactérias benéficas produzem diretamente serotonina, GABA e dopamina, os mesmos neurotransmissores alvo de muitos antidepressivos. Redução da inflamação sistêmica. A disbiose, desequilíbrio da microbiota intestinal, aumenta a permeabilidade intestinal, permitindo que substâncias inflamatórias entrem na circulação e afetem o cérebro. Comunicação via nervo vago. Os micro-organismos intestinais enviam sinais diretamente ao cérebro através do nervo vago, influenciando o humor e a resposta ao estresse. Metabolismo de triptofano. Os probióticos otimizam a conversão do triptofano em serotonina, frequentemente comprometida em idosos com depressão. Um estudo publicado na revista Gastroenterologia acompanhou 124 idosos com sintomas depressivos. O grupo que consumiu iogurte probiótico específico diariamente por 12 semanas apresentou redução de 50% nos scores de depressão, comparado com 20% no grupo placebo. Mais impressionante ainda, exames de ressonância magnética mostraram mudanças na atividade das regiões cerebrais associadas ao processamento emocional. A doutora Marina Costa, psiquiatra e pesquisadora do eixo intestino-cérebro, explica: estamos descobrindo que muitos casos de depressão geriátrica têm origem parcial no intestino. Com o envelhecimento, a diversidade da microbiota diminui, a permeabilidade intestinal aumenta, e isso permite que toxinas bacterianas cruzem para a circulação e causem neuroinflamação. Os probióticos corretos podem reverter este processo. Dona Clara, 79 anos, compartilha sua experiência: eu sofria com depressão que piorava junto com meus problemas digestivos. Meu gastroenterologista sugeriu iogurte natural diariamente, além de outros fermentados. Comecei a fazer meu próprio kefir e tomar todas as manhãs. A princípio, notei melhora apenas na digestão, mas após algumas semanas, minha filha comentou como eu parecia mais disposta e alegre. Foi quando percebi que meu humor realmente havia melhorado consideravelmente. Hoje, não abro mão dos meus probióticos diários. Como incorporar probióticos à dieta? Iogurte natural. Escolha versões sem açúcar com culturas vivas ativas. Verifique no rótulo. Uma porção diária de 150 a 200 gramas é ideal. Kefir, ainda mais potente que o iogurte em termos de diversidade de cepas probióticas benéficas. Chucrute kimchi, vegetais fermentados que oferecem cepas probióticas diferentes das encontradas em laticínios. Kombucha, bebida fermentada que também contribui para a diversidade da microbiota. O gastroenterologista Dr. Paulo Menezes sugere: para benefícios na saúde mental, o ideal é rotacionar diferentes fontes de probióticos, pois cada alimento oferece cepas distintas. A diversidade microbiana é tão importante quanto a quantidade de bactérias benéficas. Dica importante: para potencializar os benefícios dos probióticos, inclua também prebióticos.
alimentos que alimentam as bactérias benéficas. Boas fontes são cebola, alho, banana levemente verde, alcachofra e chicória. Alimento número 5, folhas verdes escuras, as protetoras neurológicas. Completando nossa lista de alimentos transformadores para a saúde mental após os 60 anos, temos as folhas verdes escuras, especialmente espinafre, couve, rúcula e agrião. Ricas em folato, magnésio, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, estas plantas oferecem uma combinação única de nutrientes que protegem o cérebro contra os processos degenerativos associados à depressão geriátrica. Como as folhas verdes escuras ajudam a combater a depressão, ácido fólico biodisponível, o folato é essencial para a síntese de SAM e neurotransmissores como serotonina, dopamina e norepinefrina. Deficiências são extremamente comuns em idosos deprimidos. Alto teor de magnésio, este mineral é cofator em enzimas envolvidas na produção de energia cerebral e neurotransmissores. A deficiência está fortemente associada à depressão resistente. Nitratos naturais, presentes especialmente na rúcula e no espinafre, são convertidos em óxido nítrico, melhorando o fluxo sanguíneo cerebral. Luteína e zeaxantina, estes carotenoides atravessam a barreira hematoencefálica e se concentram no tecido cerebral, onde combatem o estresse oxidativo associado à depressão. Uma pesquisa publicada no JAMA Psiquiatria analisou dados de 14.500 adultos mais velhos ao longo de 12 anos. Aqueles no quartil superior de consumo de vegetais folhosos apresentaram 34% menos risco de desenvolver depressão comparados ao quartil inferior, mesmo após ajustes para outros fatores dietéticos e estilo de vida. A doutora Cristina Almeida, neurologista especializada em transtornos de humor em idosos, explica: as deficiências de folato e outros nutrientes presentes em vegetais folhosos estão entre os fatores biológicos mais consistentemente associados à depressão geriátrica. O ácido fólico, em particular, é crucial para a metilação, um processo químico cerebral que regula a expressão gênica e a síntese de neurotransmissores. Sr. Jorge, 81 anos, compartilha sua transformação. Sempre fui uma pessoa bem-humorada, mas depois dos 75 anos, comecei a sentir uma tristeza persistente que nunca tinha experimentado antes. Meu médico, além de medicação, enfatizou a importância de incluir mais vegetais folhosos na minha alimentação. Minha filha começou a preparar smoothies verdes para mim todas as manhãs e a incluir folhas escuras em quase todas as refeições. Em cerca de 2 meses, comecei a me sentir mais leve mentalmente. Hoje, aos 81, voltei a ser aquela pessoa bem-humorada de sempre. Como incorporar folhas verdes escuras à dieta? Saladas cruas, a forma mais direta e com maior preservação de nutrientes. Smoothies verdes, uma excelente opção para idosos com problemas de mastigação ou que não apreciam o sabor das folhas cruas. Refogados leves, cozimento rápido preserva boa parte dos nutrientes enquanto reduz o volume, facilitando o consumo de quantidades terapêuticas. Sopas verdes. Incorporar folhas picadas às sopas adiciona nutrientes sem comprometer o sabor ou textura. A nutricionista doutora Beatriz Lima sugere, para idosos, que frequentemente têm absorção comprometida de vitaminas, as folhas devem ser consumidas junto com uma pequena quantidade de gordura saudável, como azeite extra virgem, abacate ou castanhas, que potencializam a absorção dos compostos lipossolúveis. Dica importante: pessoas que tomam anticoagulantes como warfarina devem manter consumo consistente, sem grandes variações, de folhas verdes devido ao teor de vitamina K. Como criar uma estratégia antidepressiva através da alimentação? Agora que conhecemos os 5 alimentos poderosos para combater a depressão após os 60 anos, é hora de entender como combiná-los em uma estratégia prática e personalizada. Protocolo básico antidepressivo para idosos: manhã. 1 porção de iogurte natural probiótico, 150 gramas, adicione cacau puro em pó, 1 colher de chá, ao iogurte ou prepare um smoothie verde com espinafre e cacau almoço. Salada com folhas verdes escuras temperada com azeite e cúrcuma. Inclua salmão ou sardinha 2 a 3 vezes por semana. Lanche da tarde. Pequeno pedaço, 20 gramas, de chocolate amargo,
mais de 70% cacau, chá de cúrcuma ou leite dourado como opção alternativa a jantar. Incorpore ao menos um dos 5 alimentos antidepressivos refeição leve favorecendo a digestão e o sono de qualidade. O psiquiatra Dr. Henrique Melo recomenda, para resultados perceptíveis no humor, a consistência é fundamental. Vejo melhores resultados em pacientes que incorporam pelo menos 3 destes alimentos diariamente por um período mínimo de 6 a 8 semanas. É importante ter em mente que, assim como os antidepressivos farmacológicos, os nutrientes bioativos precisam de tempo para modular vias neurológicas. Adaptações para condições específicas, para diabéticos. ênfase em folhas verdes escuras e peixes gordurosos. Cacau sempre sem adição de açúcar, preferindo chocolate com mínimo de 85% de cacau e iogurtes sem adição de açúcares, possivelmente adoçados com stevia se necessário para hipertensos. Priorize folhas verdes escuras, cacau amargo e iogurte. Inclua cúrcuma regularmente, benéfica para a pressão arterial. Mantenha consumo controlado de sódio em preparações de salmão para quem toma antidepressivos. Consulte seu médico, pois alguns alimentos, especialmente os fermentados, podem interagir com imãos. Mantenha regularidade no consumo de folhas verdes se estiver em uso de anticoagulantes. Registre melhorias para possível ajuste medicamentoso sob supervisão além da alimentação. Potencializadores do bem-estar mental para maximizar os benefícios dos alimentos antidepressivos. Alguns hábitos complementares são essenciais. Exposição solar regular. 15-20 minutos de sol matinal várias vezes por semana estimulam a produção de vitamina D e regulam o ritmo circadiano, ambos cruciais para o humor. O Dr. Roberto Campos, psiquiatra, enfatiza: a luz solar é um antidepressivo natural potente que trabalha em sinergia com a nutrição adequada. Movimento corporal consistente e exercícios leves a moderados estimulam a produção de BDNF, fator neurotrófico, essencial para a neuroplasticidade e efeito antidepressivo. A fisioterapeuta doutora Mariana Costa recomenda, para idosos com depressão, caminhadas diárias de 20-30 minutos, preferencialmente ao ar livre, oferecem múltiplos benefícios para o cérebro. Conexão social significativa. O isolamento agrava dramaticamente a depressão geriátrica. A psicóloga doutora Lúcia Montenegro sugere, até mesmo interações breves, como uma conversa telefônica diária ou participação em grupos comunitários semanais, tem impacto mensurável na bioquímica cerebral. Quando buscar ajuda profissional, embora a nutrição adequada possa ter impacto significativo sobre a depressão, é importante reconhecer quando ajuda especializada é necessária. Pensamentos de autoagressão ou suicídio, busque ajuda imediatamente. Depressão severa que impede atividades básicas do dia a dia. Ganho significativo de peso involuntário, insônia severa ou hipersonia, dormir excessivamente, sintomas que pioram apesar das intervenções nutricionais. O Dr. Carlos Silva, geriatra e psiquiatra, enfatiza: a alimentação antidepressiva funciona melhor como parte de uma abordagem integrada que pode incluir psicoterapia, medicamentos quando necessários, atividade física e conexão social. Os alimentos são aliados poderosos, mas não substitutos para cuidados profissionais em casos moderados a graves. Conclusão: alimentando a alegria de viver. Ao finalizarmos nossa jornada pelos 5 alimentos transformadores para a depressão: salmão, cúrcuma, cacau amargo, probióticos e folhas verdes escuras, fica evidente que o poder da nutrição sobre a saúde mental é muito mais profundo do que se pensava há algumas décadas. Como resume a doutora Fernanda Castro, geriatra e especialista em medicina integrativa, o que comemos literalmente se torna parte das estruturas e moléculas sinalizadoras do nosso cérebro. Na terceira idade, quando muitos processos metabólicos estão naturalmente comprometidos, fornecer os nutrientes certos pode fazer a diferença entre um cérebro que luta contra a depressão e um que floresce com vitalidade e equilíbrio emocional. Imagine acordar pela manhã sentindo-se genuinamente esperançoso quanto ao dia que se inicia. Visualize-se redescobrindo o prazer em passatempos e relacionamentos que antes pareciam ter perdido a graça. Pense em enfrentar os desafios inevitáveis da vida com resiliência emocional renovada. Esta não é uma promessa vazia, mas uma possibilidade concreta para muitos idosos que sofrem com depressão.
E começa com escolhas simples e acessíveis na sua próxima refeição. Que tal iniciar hoje mesmo? Talvez com uma porção de iogurte probiótico no café da manhã, uma salada colorida com folhas verdes escuras no almoço, ou um pequeno quadrado de chocolate amargo após o jantar. Sua saúde mental, e sua alegria de viver, agradecem.